trazer aqui hoje a resposta dessa função tiroidiana, né, em 3 situações. Numa situação de exercício, que é o que a gente todo mundo deveria fazer. Hoje tem bastante pessoas, né, que está aderindo a esse hábito de exercício físico. Um outro que não é muito legal, né, que são a exposição a produtos químicos, que a gente, infelizmente, está forçado, né, forçado a estar exposto a esse estímulo, e a situação de privação e restrição de sono, que às vezes, por obrigação, através de um serviço, alguma coisa, ou através de algum problema mesmo de sono, enfim, a gente vem estudando, a gente vai mostrar que hoje os estudos estão relacionados a esses 3 campos. Então, iniciando aqui com o exercício físico, que foi até a dissertação de mestrado, a gente queria estudar tanto a resposta do hormônio e a resposta da desiodase em uma situação de exercício de força, de treinamento de força. Então, para a gente poder estudar tudo, a gente usou um modelo animal para poder estar analisando essas enzimas. Então, a gente usou esse método, que é um método validado por Lack e Cavalieri 99. Então, o que se consiste isso? A gente tem aqui uma bacia, né, onde a gente coloca água gelada, e a gente tem essa forma dessa caixa, tá? Aqui nessa caixa, essa parte, ela tem uma grade, como a gente pode ver aqui, uma grade, e a gente coloca uma sobrecarga na cauda desse animal. Quando a gente vira a caixa, para o animal não cair na água fria, porque o animal não gosta de água fria, ele fica segurando essa grade e fazendo força, porque o peso aqui, ó, está no vetor de contra-resistência. Então, esse modelo é um modelo de treinamento isométrico de força. E a gente queria entender como treinamento de força, a gente usou esse modelo que bateu perfeitamente. Então, o que a gente fez? A gente tem o grupo lá basal, a gente submete esse animal ao exercício físico e depois a gente vai analisando tanto os hormônios quanto as desiodases logo após do exercício, 30 minutos após, 60 minutos após e 120 minutos, 2 horas após o exercício, o que está acontecendo na função tiroidiana. E a gente, então, inicialmente fez um protocolo de adaptação, que foi validado pelo autor, né? Que ele fala que os animais ficam caindo entre 3 e 5 dias. Então, a gente colocou lá uns 5 dias, 5 séries de 25 segundos, com intervalo de 20 segundos entre séries, e sem nenhuma sobrecarga. Então, a gente virava, contava 25 segundos, voltava, deixava 20 segundos, voltava mais 25, até completar 5 séries. E depois, no dia do experimento, a gente fez o treinamento em si, que foram 6 séries de 25 segundos, um intervalo de 20 segundos entre essas séries, e na cauda do animal a gente colocou um peso que variava entre 15% e 20% do peso do animal. Então, a gente, inicialmente aqui, a gente vai ver o hormônio. Então, ó, a gente tem o basal aqui, tá? O TSH lá, que é o hormônio lá da pituitária, né, da hipófise, ele aumenta logo após o exercício e depois ele reduz no 30 minutos e mantém aqui, ó, mais ou menos os níveis basais. Então, inicialmente, você tem um pico desse hormônio. Então, a gente queria entender, opa, tem um pico, o que está acontecendo? Será que vai produzir os outros hormônios, o eixo vai funcionar bem? Então, a gente foi e avaliou a NIS. A NIS é uma proteína responsável de colocar a molécula de iodo para o interior da tireoide. Então, já que o hormônio tiroidiano é formado por iodo, a gente falou, então a gente tem que ver como está essa captação do iodo pelos folículos tiroidianos. Então, a gente fez essa atividade da NIS, que aumentou junto com o TSH, tá vendo? Tá basal, ele aumenta logo após o exercício, reduz, tende a aumentar, mas não deu uma diferença significativa, e 2 horas ele volta ao normal. Então a gente falou, opa, a gente tem o aumento da primeira fase do eixo,
A gente tem aumento da captação, como é que vai estar esse hormônio? Então, a gente viu lá o hormônio inativo, né, o T4, biologicamente inativo. A gente vê que ele vai variando aqui, ó, mas não dá diferença significativa em nenhum dos tempos. E o T3, a gente viu o quê? Que ele teve um aumento significativo 2 horas após o exercício. Então, ele está lá no basal, ele tende a aumentar 2 minutos, aí ele reduz e ele dá um pico, ele aumenta. Então, provavelmente a resposta para esses hormônios são. Provavelmente não. O que aconteceu é que a resposta desses hormônios foram logo imediatamente, e a resposta para o T3, que vai fazer uma série de funções no exercício, principalmente com relação ao metabolismo, ele aumenta 2 horas após o esforço. Então a gente perguntou: opa, mas o que está fazendo ele aumentar? Será que esse hormônio vem só da tireoide ou esse hormônio vem da conversão? Porque a gente sabe que o T4 ele é convertido em T3. O que está acontecendo? Então a gente continuou. A gente foi lá e avaliou a atividade da desiodase do tipo 1 na tireoide. E a gente não viu nenhuma diferença significativa. A gente falou, então vamos para outro tecido, porque então esse não está convertendo na tireoide. Quando a gente vai para a hipófise, a gente vê um aumento nas 2 horas. Então, provavelmente, nesse tecido, o hormônio tiroidiano está sendo convertido e, por isso, aumentou os níveis. E aí a gente foi, então vamos ver a D2 também, que a D2 ela tem uma afinidade maior ainda, entendeu? A gente viu lá na hipófise, viu também que não teve nenhuma diferença. E no tecido adiposo marrom, que ele é muito recrutado durante o exercício, a gente viu a redução da desiodase. Então, o que a gente viu aqui? Que basicamente o cérebro está produzindo esse hormônio tiroidiano e o tecido adiposo marrom está tentando converter para que ele se reduza ou se mantenha na normalidade, porque a tendência é sempre manter a homeostase desse hormônio. Então, a gente fez essa avaliação, a gente verificou isso, que o tecido central, né, ele ativa o hormônio tiroidiano e ao mesmo tempo, né, os órgãos periféricos, no caso, o tecido adiposo marrom, ele tenta reduzir para fazer esse balanço. E aí isso gerou bastante, ainda não gerou publicação, mas gerou bastante discussão, né? E eu dei continuidade a essa parte de tireoide, que eu realmente fiquei assim encantado com essa parte da tireoide. E aí a gente foi estudar um pouco também das reações de produtos químicos, que hoje está se estudando muito e que o nome, né, inclusive, são os disruptores endócrinos, né, os desreguladores endócrinos. Então, a gente vem estudando também esses desreguladores endócrinos, que são alguns produtos químicos, né, ou não. Inclusive, tem até alimentos que são desreguladores endócrinos. Então, a gente vem estudando isso, porque é um problema mesmo, né, social, é um problema de saúde pública mesmo, e a gente está querendo entender e está tentando entender como é o perfil, o que acontece com determinada substância quando o ser humano, o animal, é exposto, o que acontece com a tireoide. Então, o primeiro químico que a gente estudou foi a nanopartícula de prata. A nanopartícula de prata, elas são aglomerações de prata, de átomos de prata, que varia no tamanho de 1 a 100. De 1 a 100. E ela é encontrada no nosso dia a dia, nas frigideiras, nos refrigeradores, nos purificadores de água, no setor têxtil, porque ele é um ótimo antibactericida, e alguns produtos de higiene, como pasta de dente. É encontrado também no nosso computador, tá? Vocês são novos ainda aí, mas a gente tinha uma preocupação lá na década de 90 que a gente não podia comer perto do computador, porque senão ia dar formiga no computador. E dava mesmo. O computador enchia de formiga. Hoje você toma refrigerante, come Coca-Cola, come e não aparece nenhuma formiga no seu teclado.
Por quê? Porque o teclado também ele tem uma quantidade mínima de nanopartícula de prata que tem esse poder que eu expliquei antes. Então, a gente bolou um experimento para estar entendendo mais detalhadamente, né, a função tiroidiana. Nós fizemos um desenho experimental submetendo os animais a uma dosagem de nanopartícula de prata, uma dosagem bem baixa, tá? A dosagem aqui, ela foi 1000 vezes menor do que a NOEL, né? Que é uma dosagem aceitável. Então, a gente botou bem baixinha a dosagem para estar avaliando. Então, a gente pegou esses animais no dia 1, foi acompanhando ele no dia 23 até o dia 58, que a gente administrou a nanopartícula de prata. Depois, a gente acompanhou esses animais até o dia 102, e no dia 102 a gente fez eutanásia para estar estudando, porque o nosso objetivo era o quê? Verificar se durante, a gente fez um modelo, se durante a fase jovem, né, ele fosse exposto à nanopartícula de prata, se isso ia afetar lá na fase dele quase de idoso, né? A gente fez mais ou menos aqui essa idade dos animais. Então, inicialmente, a gente vê aqui os hormônios, a gente vê o TSH, que teve uma redução. A gente não encontrou nenhuma diferença significativa aqui no T4. No T3 também a gente não viu nenhuma diferença significativa. E na razão T3, T4 também a gente não viu diferença. Teoricamente, né, num eixo normal, quando você reduz o TSH, o T3 ele tinha que estar aumentado, porque aquele feedback, como eu expliquei, você tem muito T3, você vai lá e diminui o TSH para parar de produzir. Porém, a gente vê aqui que somente o TSH está afetado. Então, a gente fez a pergunta, a gente vai ter que estudar alguns genes, vamos estudar os genes de atividade das desiodades para tentar explicar isso. Então, a gente vê lá inicialmente o TRH, né, que é o primeiro hormônio, TRH, TSH, né, a gente vê o gene, porque é um hormônio muito difícil de se avaliar, porque ele é muito sensível. Então, a gente vê que ele reduz. O TRH reduziu o TSH. Beleza, ótimo. Tá, isso aqui está ótimo. Então, no hipotálamo, a gente viu a redução do TRH e a gente foi ver aqui, esse MCT8 é um captador de hormônio tiroidiano, a gente não vê diferença, então não está entrando hormônio tiroidiano aqui no hipotálamo e não está tendo conversão, porque a gente vê aqui a D2, certo? Quando a gente vê lá na hipófise, a gente vê que o TSH-beta, que é um receptor de TSH, ele reduz também. O MCT8, que é o que faz a captura, né, do hormônio tiroidiano, o transportador de hormônio tiroidiano, ele reduz. A desiodase do tipo 3, que converte o hormônio tiroidiano, reduz também. A desiodase do tipo 1 não acontece nada. E a desiodase do tipo 2 reduz também. Então, para manter esse T3 no nível, que o T3, que é o hormônio, né, ativo, eles estão reduzindo toda a atividade da desiodase, para não ter conversão nem de T4 em T3 e nem de T3 em T3 reverso. Ele está fazendo essa maquinaria para poder estar controlando os níveis séricos de T3. E quando a gente vê lá no fígado, que a gente estudou um tecido central e um periférico, a gente tem o mesmo perfil. Redução da captação para dentro do tecido, né? Com esse receptor, esse transportador de hormônio tiroidiano MCT8, redução da DIO1, da desiodase do tipo 1, e redução da desiodase do tipo 3. Então, a gente está verificando que as desiodades estão o tempo inteiro aqui tentando controlar esses níveis séricos de T3. E aí, vou voltar aqui lá no hormônio. O que aconteceu aqui? A gente teve uma mudança do set point do TSH. Então, o TSH aqui, ele não, com a administração da nanopartícula de prata, você deu uma desregulada no eixo. É isso que a gente pode ver. A gente tem um resumo aqui em desenho, que vocês, para entender melhor, então a gente vai lá, ó. TSH reduziu, T4 manteve, T3 manteve. Hipotálamo, o TRH
né, que é o primeiro hormônio, que a gente fez, no caso, a expressão gênica, né? A gente tem a redução, o MCT8 ficou igual e o D2 ficou igual. Na pituitária, o TSH-beta, que é o receptor, reduziu junto com o TSH, reduziu a captação, porque o MCT8 é o que faz o transportador, reduziu a D2 e reduziu a T3. E lá no fígado, né, a gente reduziu também o MCT8, que é esse transportadorzinho aqui, está mais explicado, que reduz a D1, que reduz a T3. E aqui está até bem explicado essa figurinha, ó, o T4 não teve conversão e nem para reverso T3 aqui, ó, porque essas duas proteínas, né, das enzimas, elas foram inativadas pela nanopartícula de prata, promoveu essa desativação para manter esse hormônio aqui normal, principalmente, que é o T3.